Eu não peguei o que vocês estavam falando quando eu não tava aqui. O que vocês estavam falando? Me conta um pouco. Segredo. Que absurdo. Você começou a ser dessas agora, de ter segredo comigo, Renata? É isso? Você não combina com horizontalidade. Exato, é a primeira coisa, né? Você cria a bolha e aí dentro da bolha tudo é segredo, ninguém pode saber. É assim que fica bom. Não é uma seita? Gestão horizontal é uma seita dentro de uma organização hierárquica, será? A gente pode falar disso abertamente pra todo mundo, pro RH. Dá pra falar pro RH? Que é assim que funciona. Você recebe um cartãozinho, né, de convite, assim. Mas a gente tava falando, tava me perguntando, né, de quando eu cheguei na K21, né, de quanto tempo eu tô aqui, fez 3 anos agora, e aí eu tava lembrando um pouco de como eu era frustrada com hierarquias quando eu cheguei. Porque eu fui Product Owner por bastante tempo e na minha vida de Product Owner eu sofria com uma questão que era, eu tinha que liderar pessoas, né? Tinha que liderar 20, 25 pessoas em diversos times, porque eu era PO de mais de um time, mas eu não era gestora das pessoas do time. Então eu tomava decisões que as pessoas precisavam seguir comigo, precisavam entrar no barco e comprar a ideia. Elas compravam e aí de repente apareciam vários chefinhos atrás de mim pra dizer, e aí, por que você tá fazendo isso? E aí, por que o meu funcionário está fazendo isso? Eu já começava assim, né? Tipo, você é dono da pessoa agora? É isso? E eu me sentia um pouco esse agente secreto, né? No meio da hierarquia, eu não me encaixava em nenhum lugar mais. Não fazia tanto sentido a estrutura da organização para as coisas que eu precisava decidir. Chegou uma época que um dos gestores, ele me chamou para conversar e falou assim, eu preciso fazer avaliação de desempenho de uma pessoa da minha equipe e eu não sei como ela tá performando, porque ela trabalha com você e não comigo, então eu preciso que você me diga se ela tá indo bem ou tá indo mal. E aí eu falei, ok, a gente sentou pra conversar, eu avaliava a performance da pessoa de um jeito super positivo, ele não, e aí começou a ficar uma cena meio estranha. Ele, não, mas ela não é capaz de fazer isso. Mas a pessoa faz isso todos os dias, a gente tá entregando valor pro cliente, tá ótimo, ela se relaciona bem com as pessoas do time, ela entrega valor, ela se compromete com aquilo que ela consegue, e no final das contas, eu queria muito que essa pessoa fosse promovida, por exemplo, e ela não foi. E eu fiquei muito frustrada, porque eu não tomava essa decisão. O máximo que eu tentei influenciar, eu não consegui. E aí, depois de um tempo, teve uma mudança na hierarquia, uma mudança estrutural, e chegou um novo gestor pra essa pessoa. Quando o cara chegou, a primeira coisa que eu falei foi assim, olha só, tá aqui, ó, a sua equipe é essa, eu vou te dizer como cada um performa hoje, quem você tem que desenvolver e as pessoas que você precisaria estar promovendo, sabe? Toma aqui, já toma uma análise feita aqui, tá pronto. Né? É tipo isso, assim. Muito bom, muito bom. E então, com isso, com um monte de chefinho atrás da Rafaela, no sistema mais hierárquico que você acabou de ouvir, com a pessoa avaliando que não era... É que a gente começa o Love the Problem de hoje. Solta a vinheta aí, Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. E olha só, começando aqui, lembrei de uma coisa. Eu esqueço desse detalhe. Eu também já fui gestor. E foi talvez o extremo contrário da Rafinha, que era uma mistura onde as pessoas tinham a expectativa de que eu fosse especialista e gestor ao mesmo tempo de tudo. Tá aí uma coisa pra gente conversar depois, mas eu não vou começar falando de mim. Eu vou começar por ela, que estava falando agora há pouco. Rafaela Fonseca, por favor, Rafaela, se apresente para as pessoas que estão ouvindo o Love the Problem. Nossa, é tão difícil, né? Apresentar é sempre um negócio meio assim. Mas enfim, gente. Oi, eu sou a Rafaela Fonseca. Me aventuro nessas questões de gestão e liderança há um tempo. Já fui líder sem ser gestor, e isso foi um desafio, né? Como vocês começaram a ouvir aí no início do episódio. Hoje eu sou trainer de Management Trio, de OKRs aqui na K21. Tem 3 anos que eu vim pra K21 e uma das coisas que me chamou muita atenção é que não tinha hierarquia na K21, né? Foi uma das coisas que me fez querer vir pra cá. E quando eu conheci o management, né? Uma das coisas que me chamou a atenção também foi que gestão 3.0 não é não ter hierarquia, e que dá pra conviver bem com a hierarquia, ter um ritmo saudável. Então, esses são os assuntos aí que me inspiram hoje sobre conversas no dia a dia, e tô aí me aventurando, errando, aprendendo, contando um pouco de história e
escrevendo algumas histórias também. Muito bom, muito bom. E completando a nossa mesa virtual aqui de hoje, ela que faz parte da turma das gestoras que passaram pela minha vida, o prazer que eu tive de trabalhar com ela, Renata Bertolini. Muito bem-vinda! Me apresentando, Renata Bertolini, fui gestora do Panda, sou gestora de inovação lá no PagSeguro, e o Management 3.0 me ajudou a ter uma visão bem diferente do que é uma gestão horizontal, porque até então o padrão que eu tinha de gestão era comando e controle. E nesse padrão eu nunca me encaixei, né? Eu nunca pensei, eu não sou boa pra ser esse tipo de gestora. E aí o management me abriu a porta, sabe? Existe uma outra forma de fazer, uma forma que é mais colaborativa, uma forma que você não precisa fazer microgestão e cobrar as pessoas nesse nível, e uma forma que você pode dar autonomia para as pessoas. E eu falei, nossa, isso é o máximo, isso é perfeito. Então eu fiz o curso e aí eu trouxe muitas das coisas, né, que eu aprendi lá, porque essa filosofia combina muito com o que eu acredito, né? E aí desde então venho exercendo aí a gestão horizontal. Muito bom, muito bom. E um abraço para as outras gestoras também, Mariana Graff, Mariana Zaparoli, foram gestoras também na minha trajetória maravilhosa também. Maravilhosa! Quando eu tava, essa historinha que eu comecei a contar aí, é que eu acabo esquecendo desse detalhe, né? Eu sempre me apresento como engenheiro, então eu sempre fui engenheiro químico, engenheiro das fábricas, engenheiro de produção e tudo mais, mas muitas vezes eu tinha uma equipe comigo, e eu era gestor dessa equipe também. E às vezes eu acabo esquecendo desse detalhe relevante da minha trajetória, de que eu também era responsável pelo desenvolvimento dessas pessoas. Só que por que eu esqueço? Porque não era o foco das empresas que eu trabalhava o desenvolvimento das pessoas. Então a expectativa da empresa comigo era muito mais como especialista numa área técnica, seja de processo ou de desenvolvimento de produto, do que do desenvolvimento das pessoas. Infelizmente, eram algumas empresas que olhavam para as pessoas como braços ou cabeças, né? Então que elas só estavam ali executando um trabalho, não pessoas que poderiam desenvolver e evoluir e tudo mais. Inclusive, eu comecei a exercitar o desenvolvimento de pessoas nesse tipo de contexto, e foi super desafiador, assim, porque enquanto a gente estava num ambiente em que cargos de gestão misturado com cargos de especialista eram disputados ferrenhamente, né? Eu preparar alguém para ser melhor do que eu era uma coisa insana. Enquanto eu queria comigo as pessoas que fossem muito melhores do que eu no trabalho ali, para que a gente tivesse de fato uma eficácia, uma eficiência no que a gente faz, mas não era tão bem entendido, porque o contexto trazia muito mais o contrário, né? A competição, e de que se eu preparasse alguém para ser melhor do que eu, essa pessoa estaria no meu lugar. Talvez por isso que eu acabo esquecendo desse detalhe na minha carreira. Mas a gente tá aqui para falar de gestão horizontal. Gestão horizontal, hierarquia. Onde é que a gente tá no meio desse universo todo, né? Cada um de vocês que está ouvindo o Love the Problem vai começar provavelmente a ver o contexto onde vocês estão nesse momento. Ou talvez contexto que vocês passaram. Espero que o nosso papo aqui hoje ajude vocês a se verem nesses lugares que vocês estão e enxergarem oportunidades diferentes de fazer aquilo que a gente faz. E especialmente para você, gestor ou gestora, né? Que nem sempre a gente tem um tema aqui que é toca aí o seu coração, fique aí, escute esse papo, vai ser muito bom para você também. Muito bem, e aí? Gestão horizontal. Quando é que isso chegou na vida de vocês? Quem é que pode começar essa nossa conversa aqui? No meu caso, eu acho que começou enquanto eu tinha que ser agente secreta dentro do sistema. Foi onde eu comecei a me ver como protagonista, né, dessa gestão horizontal. Muito porque, na época, inclusive, eu não tinha como exercer o comando e controle. Eu nem tinha essa opção, né? E aí você acaba tendo que reinventar formas de negociar, de trazer visão, de alinhar as pessoas para o mesmo propósito e de liderar. Mas conforme você foi falando, Panda, também da sua experiência, eu me lembrei dos bons e dos maus chefes que eu tive. E aí, dos bons a gente conta, os maus a gente não fala o nome, mas eu aprendi muito com o Rafael Targino e com a Marena Kutney, porque eles foram os primeiros chefes que não me davam ordens, que traziam problemas para eu resolver. E eu me lembro muito que eles não me cobravam por entregas, eles traziam uma clareza do que era importante, traziam uma visão de cliente, dividiam os problemas comigo e confiavam no meu trabalho. E isso foi o que fez diferença para mim na época, né? Então, eu já começo pensando, né, no quanto a confiança é base para que a gente realmente consiga criar sistemas horizontais, consiga criar gestões horizontais. E aí me vem à cabeça, né, o comando e controle, me lembra um velho amigo seu, Panda, que eu acho que você vai lembrar de várias coisas aqui, que é o nosso querido Taylor, né? Taylor fez grandes histórias aí dentro da administração. E muito do que hoje a gente conhece como comando e controle foi baseado nas descobertas que ele fez na época industrial.
E ele falava, né, que o gestor, ele precisa saber exatamente o que você quer que seja feito, né, passar isso para as pessoas e verificar se elas estão fazendo da melhor maneira possível e da maneira mais barata. E aí eu já venho com a pergunta: a gente sabe exatamente o que as pessoas precisam fazer? Hoje em dia, no contexto de você, gestor, que está ouvindo esse Love the Problem, você sabe exatamente o que todo mundo na sua equipe tem que fazer? E o seu objetivo é que elas realmente façam isso da maneira mais barata? Porque no nosso contexto, né, no mundo atual, como os nossos competidores se comportam, as prioridades não são mais essas, né? Então a gente precisa repensar a forma como a gente está gerindo as pessoas exatamente por isso. Porque, a incerteza é muito, muito grande. A gente precisa descobrir, né? Tava batendo papo com a Rê antes da gente começar a gravar, e ela falando sobre a experiência dela com inovação. Cara, o core de inovação é você não saber o que você vai construir. E a partir daí, já caiu por terra toda essa questão do comando e controle. Porque se você achar que você sabe o que vai fazer, com certeza você tá indo pro lugar errado, né? Você não tá descobrindo nada. Exatamente. Temos um problema. Você, gestor, que quer inovar, se você tem certeza do que quer fazer e se você fala pro seu time, pessoal, é isso que precisamos fazer, sigam esse caminho, você não tá inovando, né? Você trouxe muito dessa questão da complexidade, assim. Primeiro, complexidade dos problemas. Tem muito gestor que tem certeza do problema que ele tá resolvendo. É isso, gente, o problema é esse, a gente tá indo pra cá. Se a gente não vai na rua, não testa com cliente, se a gente não entende, se a gente não tem essa vivência, é muito difícil, né? E eu acho que também tem uma coisa que a gestão horizontal traz, que é a inteligência coletiva, né? Assim, nunca um gestor, um diretor, um CEO, ele vai ter todo o conhecimento que muitas pessoas têm, né? Então, assim, você reconhecer isso nos outros, né? Reconhecer isso no time, empoderar o time para tomar essas decisões de caminhos, de descobertas, de validações, você vai ter uma riqueza muito maior. Mas é difícil, né? É muito difícil porque exige maturidade. Maturidade no sentido de tá tudo bem que eu não sou a pessoa que sabe tudo e eu nem deveria ser, né? Eu acho que pensando até naqueles maus gestores, pelo menos do que eu tenho como referência, ele quer ser aquele super-homem, né? Ou super-mulher que sabe de tudo, que tem um caminho de tudo e ninguém nunca vai saber disso, né? Então, acho que tem uma questão de maturidade, de entender, eu não sei qual que é, e de assumir também, né? De humildade, de assumir, eu não sei qual que é o caminho, eu tô dando o meu melhor aqui para entender a estratégia da empresa, para entender a necessidade do cliente, mas a visão que as outras pessoas vão trazer é que vai enriquecer, né? O todo. Então, também é um exercício de desapego, de maturidade e de tá tudo bem. E falando pra você sempre, tá tudo bem. Eu não sei o caminho, mas tá tudo bem. Vamos lá, porque a gente vai junto. Pra mim, quando vocês trazem esses pontos, me leva muito essa relação de poder, né, que tá envolvida nisso, mesmo que não é o poder necessariamente do crachá ou da hierarquia, muitas vezes né, talvez nos contextos mais difíceis, esse seja uma relação simplesmente direta, você faz porque eu tô dizendo, porque eu sou seu gestor e é isso. Mas muitas vezes isso tá implícito, né, de outras formas. Por exemplo, eu como gestor, se eu detenho o conhecimento, eu posso não estar usando o crachá, mas eu tô usando meu conhecimento, então você tá limitado. Você é uma pessoa que vai estar limitada pelo meu poder de não compartilhar essa informação, esse conhecimento com você, né? Eu nunca entendi isso como um caminho, então a minha passagem, até mesmo pela indústria, sempre foi no desenvolvimento das pessoas, né? Tem uma frase da Toyota lá das antigas, que é desenvolvimento de produtos ou das coisas pelo desenvolvimento das pessoas. Então as coisas saem da melhor forma quando você desenvolve as pessoas. Então o esforço em desenvolver as pessoas vai fazer com que as soluções melhores emerjam e tudo mais. E até mesmo num sistema super linear, assim, tipo a indústria, né? O que eu, como engenheiro, que trabalhava num laboratório químico, tinha conhecimento de todo o processo, tinha aquilo tudo mapeado, um monte de métrica, indicador que mostrava como tudo estava funcionando, estava indo bem ou não, que passava boa parte do meu dia ali naquele ambiente, como é que eu, de fato, saberia o problema que estava acontecendo lá na linha de produção? Aquelas pessoas que estão lá são as pessoas que sabem muito mais, em detalhes, do que eu. A pessoa sabe quando tem Eu tinha um operador de máquina lá na empresa que eu trabalhava, que ele sabia que tinha um problema na granulometria da areia pelo barulho que o misturador fazia. Ele falava, esse misturador tá fazendo barulho diferente, tem uma coisa errada. E, tipo, não tem evidência científica nenhuma, assim,
do que eu tava acostumado nas minhas análises de que responder que aquilo era verdade ou não. Mas eu ouvia ele, porque de fato ele conhecia, ele tava ali todos os dias. Se algum barulho era diferente, tinha alguma coisa errada. Então, eu preparar essas pessoas, não trazer esse conhecimento todo pra mim, dizendo, não, você tá errado, eu tenho a informação aqui. Ela diz outra coisa. Não. Se eu puder desenvolver a sensibilidade e habilidade das pessoas, vai tornar a gestão não só das pessoas, mas também de todo o nosso sistema de uma forma muito melhor, assim, né? E quando vocês estavam falando os pontos de vocês, eu fiquei pensando, tá, mas então o que a gente tá querendo resolver com gestão horizontal, né? Aqui, ó, pergunta deste podcast. Love the problem. Que problema a gente tá resolvendo com uma gestão horizontal? E aí, Rê? Que problema a gente tá resolvendo com uma gestão horizontal? Bom, inovação a gente já comentou, né? Porque certamente você ter essa inovação, essa gestão horizontal permite que a inovação aconteça, né? Quando você já sabe o caminho e você traça o caminho, dificilmente você consegue mudar de rota. Mas, na minha opinião, colaboração, né, na gestão horizontal, as pessoas se veem como iguais. Elas não se veem como um cargo, né? Ah, não, porque fulano... Eu não vou falar com fulano, porque fulano tem um cargo X. Tanto faz o cargo, né? Então, acho que a colaboração, ela flui melhor. Porque eu me sinto livre para falar com a pessoa, independente do cargo dela, né? Eu acho que o engajamento é diferente, porque a pessoa, ela se sente autônoma, né? Assim, eu posso tomar decisões aqui. Eu não preciso ficar toda hora consultando. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, qual que é o caminho? Né? Então, a autonomia é super positiva e aí a pessoa, por consequência, se engaja, né? Ela fala, não, se eu sei qual que é o caminho, eu quero fazer isso, eu quero estar aqui. E aí, é isso. Assim, na verdade, é um sistema, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, a colaboração e a autonomia juntas pode fazer com que a pessoa se engaje mais e que ela esteja trabalhando melhor em equipe e que, por consequência, traga isso que você falou do produto, né? Assim, time como um todo vai dando o seu melhor e, no final, a gente vai ter coisas que são muito legais, inovadoras. Boa. Eu acho que tem um outro ponto também legal de falar, que é, quando eu tenho uma hierarquia, né, geralmente quando a gente fala hierarquia, a primeira imagem que vem na minha cabeça é um organograma. Então eu vejo aquelas caixinhas e as setinhas descendo pelo organograma, assim. E quando a gente olha para um organograma, ele diz muito bem pra gente de onde as ordens vêm e para onde elas vão, né? De onde as decisões vêm e para onde elas vão. E nesse momento, a pergunta que fica é, e o feedback sobre essa decisão? Ele volta? Eu tenho no organograma um canal de comunicação que flui de quem tá ali na linha de frente, como o Panda falou, para quem tá lá tomando as decisões? Normalmente não, né? Então, quando a gente fala de horizontalidade, para mim, o principal problema que vem à cabeça é isso. Eu preciso de feedback na qualidade das decisões que estão sendo tomadas. E esse feedback, esse aprendizado, ele vem a partir do momento que a gente tira essas barreiras, né, Rede? Não vou falar porque é o cargo de não sei quem, não vou fazer isso porque não é meu papel, minha área, meu cantinho aqui. Né? Quando a gente começa a extrapolar essas fronteiras e olhar para o que realmente importa, eu consigo fazer. E aí vem, Léo, pode botar um barulhinho de água aí? Porque vem na minha cabeça o seguinte: a comunicação, ela é como se fosse o encanamento da empresa. A água precisa fluir, né? A água é informação e a forma como a gente se comunica é o encanamento. Então a água precisa fluir da melhor maneira possível, chegar onde ela tem que chegar. E o tempo todo isso precisa estar acontecendo. Agora, se eu tenho um cano enferrujado, se eu tenho um entupimento, se eu tenho um registro ali que tá meio capenga, as coisas não vão fluir bem. E eu posso, eventualmente, ter uma falta de água. E aí, se falta água, gente, falta tudo. Quando você falou do organograma, Rafinha, eu lembrei de uma palestra que eu vi da Marisa Paroli, que tinha um desenho muito interessante. Esse desenho vai estar lá no backstage pra vocês, k21.link/LoveTheProblem. Então, quando vocês estiverem ouvindo aqui e quiserem ver qual o desenho que eu tô falando, vai estar por lá. Que mostrava um organograma, assim, num slide. No slide seguinte eram as relações entre essas pessoas do organograma. Acho que uma figurinha até bem conhecida, assim, tipo, esse aqui joga tênis com não sei quem, esse aqui os filhos vão na mesma escola, e tem outras relações talvez um pouco mais complexas aqui, né? Tipo, esse vende droga pra esse. Tinha tem umas relações ali meio complicadas. Mas quando eu vejo uma estrutura mais horizontal, eu fico pensando o quanto essas relações, elas se tornam proveitosas, úteis e transparentes até. Essa estrutura de relação entre as pessoas não deixa de ser ignorada e colocada numa pilha, né? De uma pirâmide, assim. Então essas relações são inclusive aproveitadas, né? Eu tenho times multidisciplinares, pessoas que pensam de forma diferente, que se relacionam de formas diferentes, que se relacionam com contextos diferentes, né? E como é que a gente aproveita
essa complexidade que é muito positiva, essa diversidade que é muito positiva, né? Só que quando a gente fala isso comparando com o organograma e a estrutura tradicional, começa aí, né, a nossa dicotomia clássica, né? A gente fala é uma coisa ou outra, e a gente acaba esquecendo o que tem no meio do caminho, assim, né? E muita gente acaba falando desses limites, né? Fala, tudo bem, uma startup, um time de inovação, um time de produto, consegue trabalhar de uma forma mais horizontal. Mas aqui na minha empresa não dá. Aqui na minha empresa é uma empresa de 6 mil funcionários, 10 mil funcionários, e aqui, se não tiver estrutura tradicional, não vai. E aí, isso é um mito? Isso é uma verdade? Existem coisas diferentes disso? Eu vou colocar minha opinião aqui, tá? Mas eu queria ouvir também a opinião de vocês. Os dois modelos foram, modelos quando a gente fala do comando e controle e esse modelo que é um pouco mais horizontal, eles foram criados atendendo a necessidades específicas, né? Então, o Taylor desenvolveu tudo aquilo porque existia uma necessidade e funcionou muito bem e ainda hoje funciona muito bem para coisas específicas, né? Um sistema de produção faz sentido quando a gente quer qualidade, quando a gente quer previsibilidade, faz sentido a gente ter, porque isso é o inverso da inovação, né? Eu quero que saia mais do mesmo. Se você quer que saia mais do mesmo, e aí você abre para o horizonte, e pode ser uma percepção minha, né? Mas você vai perder controle de tudo isso, né? Então, acho que as coisas, elas são meio opostas. Se você quer inovar, quer fazer coisas diferentes, se você está aberto para deixar o novo entrar, aí esse outro modelo horizontal se encaixa melhor. Mas, até estudando modelos de empresas, as empresas que trabalham com esses dois modelos, de uma forma que aí a Rafa pontuou bem a comunicação, de uma forma em que a comunicação flua dos dois lados, né, não seja só de um lado, ela tende a ser um ambiente melhor para a inovação. Então, dificilmente a gente vai excluir um outro sistema. Mas, óbvio, tem casos e casos de empresas, e a K21 é um exemplo disso, né, que consegue transitar 100% nesse modelo que é mais horizontal. E aí eu queria ouvir vocês. Eu gostei muito do que você falou sobre... Tem casos em que isso pode funcionar, né? Porque realmente não é uma questão de... isso é certo ou isso é errado. É uma questão de qual jogo a gente quer jogar. E hoje, o principal problema que eu vejo é que as organizações querem os benefícios de um sistema horizontal sem os trade-offs, né? Não, eu quero continuar tendo hierarquia, comando, controle e microgerenciamento, mas eu quero que todo mundo inove e seja colaborativo. E isso aí, gente, é má notícia aqui. Léo, se tiver sonzinho de má notícia não vai funcionar muito bem se você quer os benefícios, mas não quer, né, fazer ali as estruturas, as práticas, trazer realmente a essência e os valores. Quando a gente fala disso, tem empresas que jogam muito bem o jogo de dizer, não, aqui é assim, é previsibilidade, é escala, a gente quer fazer a mesma coisa, é o mais do mesmo. O grande ponto é que essas empresas, elas não deveriam estar investindo em contratar pessoas. Elas deveriam estar investindo em automatizar processos, porque se é mais do mesmo, um computador pode fazer, gente, né? Então, também reveja os seus investimentos. E o segundo ponto é que os grandes talentos, né, as pessoas que realmente hoje são supervalorizadas no mercado, que têm capacidade de resolver problemas, de levar as organizações para outros níveis, elas não estão mais interessadas em receber ordens. Elas não estão mais interessadas em ficar preenchendo spreadsheet de tarefa para dizer quanto tempo gastou para enviar um e-mail de manhã cedo, né? Então, que tipo de talento você quer atrair a partir disso? Jogar esse jogo não é fácil também, né? E aí eu gostei que você perguntou, né? Mas a K21 faz isso muito bem. A gente faz muito bem. A gente faz bastante merda? Faz. Que a gente erra, a gente aprende, a gente descobre um monte de coisa. E você tem que estar aberto a esse processo, né, a essa jornada. Muitas vezes, né, a gente fala muito no treinamento de management, né, que o maior poder de todos é o poder de dar poder, né, que é uma frase, acho que foi até o Daniel da K21 que falou uma vez. Qual o problema de dar poder, né? É que você pode ser trancado do lado de fora. Como é que é o negócio? Você, enquanto gestor, a partir do momento que você começa a delegar, você pode delegar e as pessoas falarem, legal, você não é mais necessário aqui. Você não precisa estar envolvido nessa decisão. E aí, você tá pronto pra isso? Você tá pronto pra deixar isso pra lá, né? Comigo na K21 aconteceu uma coisa muito interessante, foi... Eu trouxe pra K21, né, junto com a Andressa Chiara, a prática de OKRs, né? A gente tinha isso antes no mercado, eram coisas que a gente fazia e na K21 ainda não tinha. Então, a gente criou tanto o treinamento de OKRs quanto o uso de OKRs na K21
E chegou um momento em que eu não era mais parte do processo. Hoje, o processo de OKRs da K21 não tem nada a ver comigo. Eu não faço nenhum papel. Uma ou outra vez eu dou um feedback, ajudo as pessoas, tiro uma dúvida, etc. por ter uma experiência, uma bagagem grande com isso. Mas, assim, eu nem sei quando vai ter workshop de OKRs até alguém falar, a data do workshop é essa. Tem pessoas que vão participar. E já tiveram workshops que eu não participei. E aí vem aquele bichinho, às vezes, né? Aquele bichinho do passado falando assim, nossa, a galera da K21 tá fazendo workshop de OKR e não me chamaram. E aí, primeiro veio esse pensamento, não me chamaram. Depois eu comecei a pensar, que fantástico isso! Gente, uma coisa na K21 que não depende de mim. Olha que coisa maravilhosa! Tá funcionando, tá rodando, as pessoas estão aprendendo. Você conseguir comemorar isso, comemorar que você vai... Poxa, eu vou investir em outras coisas, vou ajudar outras pessoas. Conseguir fazer com que isso florescesse aqui dentro o suficiente. É muito bom. Então, essa satisfação de vir do não ser mais necessário nesse assunto é uma satisfação que muitas vezes não é valorizada, né? As pessoas olham e falam, não, nossa, não depende de mim, ou seja, eu sou um inútil. E aí me lembra muito The Office, né? Quem assiste The Office aí, a série, é maravilhoso pra gente lembrar disso. Gente, acabei de falar do The Office agora há pouco. No, God, please, no! 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 A segunda referência em Love the Problem seguido sobre The Office, não, eu já falei, deixa com a Rafinha. Muito bom. Eu vejo um pouco dessa relação entre as empresas vistas como tradicionais, empresas mais inovadoras ou empresas menores, startups, enfim, onde muitas das coisas que estão envolvidas ali, na verdade, acabam sendo premissas sobre as pessoas. E então, para mim, uma startup pode ser super hierarquizada e a gente pode ter empresas gigantescas que têm um zero estrutura. Tem exemplos disso, na verdade, né? No Reinventando as Organizações, lá do Frederic Laloux, ele traz algumas empresas que trabalham com autogestão e tem uma das empresas que é incrível, que é a mais difícil de falar o nome, que é a Buurtzorg, que é uma empresa holandesa lá de saúde, de enfermeiros a domicílio, que ela tem 15 mil enfermeiros e enfermeiras. 15 mil. E essa empresa tem 50 pessoas fazendo um trabalho de back-office, um trabalho de apoio. Então, são 50 para 15 mil. Já numa estrutura tradicional é meio insano isso. Falar, então beleza, a gente tem 15 mil pessoas que trabalham de forma autônoma. Sim, em times de 9, 10, 12 enfermeiros, mas trabalham totalmente de forma autônoma. E os trade-offs que a Rafinha trouxe pra mim, eu acho que são um X da questão aqui, né? Quando a gente tem que lidar com o desenvolvimento das pessoas para elas serem autônomas, a gente vai estar trabalhando com uma cultura que não formou a gente necessariamente para essa autonomia. A gente tem um conflito de geração muito grande. A gente está num momento, especialmente agora, né? Em que a gente tem... As gerações estão ficando cada vez mais próximas umas das outras. Então, a quantidade de gerações diferentes numa área, num time, né? Onde você pode ser gestor ou gestora, aumenta muito, assim, né? Então, essa relação entre as pessoas lá, baby boomers, que trabalhavam de uma forma super tradicional e que estavam tudo bem com aquilo, já mudou, porque agora a gente tem 2, 3 gerações dentro do mesmo contexto, assim, né? E essas pessoas têm premissas diferentes já, né? Expectativas diferentes como indivíduos. E como a gente trabalha essas premissas como organizações, vai determinar o quanto a gente consegue fazer essa gestão de forma mais horizontal ou não. Então, se eu parto de uma premissa em que as pessoas são confiáveis, já é um baita começo. Eu vou deixar o controle totalmente de lado, porque eu parto da premissa que as pessoas são confiáveis. Eu não preciso controlar ninguém, porque as pessoas são confiáveis. Ah, vai ter alguém que não vai ser confiável? Vai, mas é o trade-off. Enfim, então a gente lida com as exceções, mas a premissa não muda porque eu deixei de confiar em alguma pessoa. A premissa de como a gente olha para os indivíduos é extremamente importante nesse olhar de gestão mais horizontal. Eu sei aqui porque eu já estive lá, então eu sei que Renata lida com alguns desses trade-offs, né? Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui qualquer. A gente tá a K21, eu vou trazer a própria K21, né? Nós não temos chefes, certo? E aí, quem é que demite? Alguém? Lucas, você tá demitido. Como é que a gente faz para demitir alguém? Uma gestão mais horizontal. A gente quer autonomia de falar, beleza, contratamos quem a gente quer formar as nossas equipes de forma multidisciplinar, vamos atrair as habilidades que a gente precisa, os talentos que a gente precisa, mas na hora de que uma dessas pessoas não funcione e alguém tem que dar uma má notícia? Daí a gente quer transferir isso para gestão novamente, né? Fala, não, por favor, vem aqui, gestor, me salva. Eu não tenho um gestor na K21 para dizer que a gente tem que dar tchau para uma pessoa. Como é que a gente faz isso? Numa gestão mais horizontal, esses desafios começam a surgir, né, no dia a dia, assim. Não só com esse caso extremo da demissão, mas em toda essa forma, né? Como lidar
com expectativas de skills diferentes? Porque eu sei que você tem um time que é, tipo, super multidisciplinar. Pessoas têm expectativas diferentes, habilidades completamente diferentes, e isso surge como um baita desafio, né? Na gestão mais horizontal. E quando a gente vê que o histórico, ele vem, né, do outro modelo, do Command and Control, é custoso, né? Você, que nem você falou, 15 mil funcionários, é custoso você trazer essa mentalidade para muita gente, né? Porque isso não é o padrão. E por mais que você pense, não, porque as novas gerações, elas buscam isso, é isso que elas querem, startup, ainda tem uma mentalidade que impregna na gente e nos outros, né? Então a Rafa trouxe esse ponto, impregna na gente do tipo, eu não deveria estar sabendo disso? Né? O ego começa a falar um pouco, mas né? Eu fiz aquele projeto ali e tal, mas agora eu fui trancada de fora aqui. Eu não deveria estar controlando esse negócio? A cabeça fala isso. Por quê? Porque a gente veio historicamente, né, de esta é a forma de fazer. Então a gente tem que se desconstruir como gestão, né, do tipo, não, acho que isso é um pensamento comando controle, não é isso que eu preciso nesse momento, né? Então, de se desconstruir e falar, tá tudo bem, olha que maravilhoso, agora eu vou comemorar. É uma outra forma, né? O pensamento da abundância e tal. De se desconstruir, e as outras pessoas também vêm muito com essa carga, mesmo que sejam pessoas novas, né? Então, da experiência prática, né? Vem uma cobrança do tipo, e aí? Que decisão que você vai tomar? Eu não. Quem vai ter que tomar essa decisão é você. Como você vai resolver esse problema? Eu não. Então, o trabalho de voltar, e é óbvio, né? Tem o coaching, não é? Você é gestora, você tá lá, você tem que ajudar a pessoa, não é colocar a pessoa no fogo e falar, se vira. Mas, então, tem o trabalho de coaching, mas tem o voltar pra ela, né? Voltar pro time. Panda ajudou horrores a gente a fazer um trabalho de como que a gente empodera as pessoas, né? O empoderar é que você vai lidar com a coisa boa, que eu tomo essa decisão, mas com a coisa ruim. Eu vou me responsabilizar por isso. Ou eu vejo uma questão, um problema, um conflito, né? A gente falou bastante no time sobre tensões. Tem uma tensão acontecendo. A partir do momento que eu descobri que essa tensão está acontecendo, eu deveria ser responsável, talvez não necessariamente por resolver, mas por buscar caminhos, né? Então, também é uma forma diferente de pensar, que a gente não foi ensinado na escola, né? Porque na escola o professor fala e a gente absorve, né? Óbvio, tem modelos de escola que desafiam esse modelo, que é muito legal, mas tem esse histórico. Então, para você praticar isso, tem um exercício seu, né? De desapego seu, mas tem um exercício de como que você traz isso também nos outros, sabe? Mas que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito porque é uma coisa que eu acredito. Então, se tiver que desenvolver, vamos desenvolver. Vamos entender, né? E vamos tentar quebrar esses paradigmas. Isso me lembrou muito, tem um livro do John Schock, que é Gerenciando para o Aprendizado, que é um livro que fala especificamente de uma ferramenta do Lean, do A3, mas ela é usada para o desenvolvimento, né? Usada para o coaching, para o desenvolvimento das pessoas. E é muito interessante porque é exatamente isso, é um problema que a pessoa identifica, que faz parte do contexto dela, e que o gestor ou a gestora dessa pessoa ajuda ela a se desenvolver baseada nesse problema que ela precisa resolver. E resolvendo isso com ciclos curtos, com métricas, com informações, usando das habilidades, usando das conexões que a pessoa tem na própria organização. Mas o interessante é que o olhar não tá para gestão como salvadora, assim, né? Também pelo contrário, tá com uma relação adulto-adulto aqui, onde a pessoa tá te ajudando a desenvolver para você ter autonomia, para você ter autorresponsabilização, para que você possa exercer sua criatividade, para que você possa exercer todas as suas habilidades, enfim, para resolver aqueles problemas que fazem parte do seu contexto, né? Então, me leva muito a isso, né? De um papel diferente da gestão, né? Então, sair desse papel de salvador e estar num papel mais próximo das pessoas para que elas se desenvolvam. E eu tinha falado das premissas antes, eu lembrei que a teoria X e teoria Y, né, do McGregor. Vou deixar lá as referências também no k21.link/Love the Problem, que fala um pouco de como a gente olha as pessoas por premissas diferentes, né? Então, a gente tá num olhar muito mais da teoria Y, né, de olhar as pessoas com confiança, com liberdade, delegando a responsabilidade e tudo mais para poder ter essa gestão mais horizontal. Muito bem. E você, Rafinha? Então, uma curiosidade da teoria X e Y é que a teoria X é uma parte da premissa que as pessoas não gostam de fazer o trabalho, né?
E muitas práticas nossas, né, dessas que vêm impregnadas com a gente, vêm por isso. As pessoas não gostam de trabalhar é uma obrigação e não um prazer para as pessoas, logo eu preciso criar mecanismos para garantir que elas estão trabalhando. E hoje é muito pelo contrário, né? Na K21, inclusive, a gente cria mecanismos para garantir que as pessoas não estão trabalhando, porque se deixar, elas trabalham 24 horas por dia, então a gente tem que ficar restringindo o sistema pelo outro lado, porque é tão legal criar, resolver os problemas, né, trazer as pessoas para um outro nível de consciência que, de repente, você perde a noção da hora. Então, a gente acaba tendo que desenhar o sistema por outro caminho. E aí, isso me trouxe também a lembrança aqui, Panda, da responsabilidade do gestor, e aqui eu vou usar gestor ou líder, porque mesmo que você não seja um gestor, você pode ser uma liderança. E mesmo que a gente não tenha hierarquia, né, normalmente o gestor está associado à hierarquia, você pode não ter hierarquia nenhuma, logo não tem o gestor. Porém, eu ainda tenho lideranças. E as lideranças ou gestores, eles são sempre membranas. Eles estão ali numa fronteira entre um ambiente ao qual eles influenciam diretamente, pessoas que eles lideram, específicos contextos que eles conseguem liderar e tomar decisões sobre, e as coisas fora dessa membrana que muitas vezes estão cobrando, né, ou gerando expectativas sobre o comportamento, sobre os resultados, sobre como essa pessoa tem que se comunicar para fora também. E aí, enquanto gestor, a gente precisa entender, né, ou enquanto líder, o quanto eu quero ser disruptivo nessa membrana. Da membrana para dentro, eu consigo aplicar, né, e aí trazendo, poxa, eu posso não conseguir para 6 mil pessoas, para 15 mil pessoas, mas eu consigo aqui para 10, 20, 50 pessoas que sejam. Por que eu não começo a tentar para esses 10, 20, 50? E a partir daí, quem sabe, né, a gente tava conversando um pouquinho disso também, né, quem sabe tem alguém do outro lado da membrana próximazinha ali, que vai virar e falar assim, nossa, que legal, acho que eu consigo fazer isso na minha membrana. E daqui a pouco, a gente começa a irradiar essas práticas, né, por algum lugar tem que começar. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não dá pra fazer pra 6 mil pessoas. Gente, quase nada dá pra fazer pra 6 mil pessoas de uma vez só. Então, vamos lá, resgatando aqui a essência da agilidade, ciclos curtos, melhoria contínua e foco na entrega de valor. Então a gente faz experimentos também nessa parte de, poxa, vamos trazer horizontalidade, vamos ver qual é o trade-off, vamos ver qual é o benefício, vamos ver o que funciona e o que não funciona, porque a gente está falando de pessoas. E por mais que existam ferramentas, práticas, coisas que a gente consegue estudar, aprender e buscar, na hora que a gente bota a mão na massa, é cada um no seu contexto, gente. Não é um sistema super controlado que você, não, se eu fizer isso, vai dar esse resultado. Você tem que experimentar também, né? Tem aquele quê de inovação que é para dentro da própria gestão. Vou contar um segredo aqui pra você, Rafinha. Eu tenho uma pessoa aqui nesse grupo que gosta de experimentar, que gosta de testar coisa e aproveita esses conhecimentos aí. Depois eu vou perguntar pra ela o que ela teve de experimento nesses últimos tempos pra compartilhar. Mas vai aí, desculpa. Eu sei que você gosta de experimentar várias coisas aí, como a gente experimentou várias coisas juntos, né? O que você teve de aprendizado desses experimentos, assim, que você acha que vale a pena compartilhar para as pessoas que estão nessa posição de gestão e querem começar, talvez, por algum lugar? Bom, saber que não existe manual, né? Então, a Rafa trouxe esse ponto, assim, e para cada contexto você tem o que funciona e o que não funciona, né? Então, não tem certo ou errado e você tem que ir muito pela intuição. E aí, vem pra esse lado, vem para aquele. Mas uma coisa que eu comecei a praticar na gestão horizontal e que, para mim, tem funcionado, é que eu costumo regular só onde está dando problema. No sentido de, como a gente quer que o time tenha autonomia, que ele se empodere, que ele tome decisões, se eu ficar colocando regras, né? Não, gente, toda vez que a gente fizer isso, vai ter que fazer aquilo e tal. Se eu ficar colocando muitas regras, a gente não vai poder criar nada novo, né? Então, eu tomo muito cuidado de esperar vir, né? O problema, de esperar vir. Gerou caos. Volta e meia, o time tá num caos de, meu Deus, tá acontecendo isso e tal, tá bom.
agora a gente vai regular. Então foi muito intuitivo, né, de entender que existem ciclos e momentos no time e que a gente só vai regular de fato aquilo que tá doendo, porque se a gente começa a regular muito, então a gente perde muito dessa questão da autonomia, e também não é todo mundo que entende isso, né, porque entrar no caos é custoso, ninguém gosta, e aí a vontade de voltar para a gestão comando-controle é 100%, né, eu tô no caos, meu Deus, tá acontecendo um grande problema, mãe, resolve aqui pra mim, sabe? Então, eu acho que é difícil, mas a gente passa isso com maturidade, a gente aprende e o time até se reconhece, sabe? Nossa, olha como somos maduros depois da gente passar por tudo isso e tal. Então, o time reconhece, o que é muito legal, e tem funcionado. Até o momento tem funcionado. Então, acho que isso... E aí, depois eu vi que existem teorias, né? A teoria do caos, ela fala que um sistema, ele só evolui com feedback, então o feedback, ele é super importante, e quando você regula o mínimo possível, porque daí você consegue funcionar melhor, ter mais... a palavra não é produtividade, agora eu não lembro exatamente o que, mas ele fala que é um sistema ótimo, né? Então eu falei, que chique, com base na intuição, né? Você vai fazendo e tal, uma hora tem uma teoria que embasa. Então fiquei feliz. E me lembrou do nosso treinamento de Management 3.0, tem o ponto que fala de regras e restrições, né, Rafinha? Que mostra a diferença entre essas duas coisas e mostra o impacto, faz na prática ali um exercício, né, de ver a diferença do impacto entre essas coisas. Muito bom, Rê. E a gente tava falando um pouquinho antes, eu queria saber de você, assim, esse momento que você se descobriu como uma gestora diferente, que na a gestão de forma hierárquica tradicional não cabia com você, assim, como é que foi esse momento e tudo mais? Foi um processo, né? Não foi assim, tipo, acordei hoje e falei, nasci gestora horizontal, não foi um processo. E eu tava buscando por algum tempo a gestão, e até então, na outra empresa que eu trabalhava, eu não tinha conseguido isso. Eu cheguei a ouvir, né? Me falaram, olha, você não tem perfil pra ser gestora. E aí eu falei, vamos ignorar isso, né? Vamos ignorar isso porque eu quero ser e eu vou ser, ponto. E aí eu estava num outro ambiente que me permitiu, na verdade, que alavancou um pouco mais do que eu me identifico, de colaboração. Eu contei com... A gente já ficou fazendo jabá aqui para gestores, né? Eu contei com um gestor que me ajudou, que me apoiou muito nisso, que foi o Acácio, que ele me questionava muito, né? E trazia mas o que você acha? O que é? E ele foi me empoderando muito para as coisas, sabe? Então, nesse momento eu fui vendo que, olha... Talvez o que tenham falado antes não seja verdade. E aí o management veio de um jeito assim que me atingiu, por isso que eu amo, né? Ele me atingiu do tipo, eu consigo ser gestora sendo eu mesma, sabe? Eu não preciso, né, ser diferente e tal. E aí eu comecei a abraçar, management, né, maravilhoso e tal. E aí eu comecei a testar as coisas. E, óbvio, nem tudo funcionou, né? E algumas coisas eu até fiz questão. Mapeamento de competências é uma coisa que até hoje eu não faço no time. Porque não cabe. Mas tem coisas que... Moving Motivators, tem muita coisa que ajuda, né? Então é muito, muito aprendizado mesmo. Mas foi um processo de descoberta, de entender. E aí, na hora que eu... né? E aí eu consegui, porque era uma coisa que eu queria muito ser gestora. E na hora que eu consegui, eu falei, nossa, que maravilhoso eu ser gestora sendo eu mesma, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Muito bom. E Rafinha, a gente tá falando do management e tudo mais, mas se teve um momento que você se viu e falou tipo assim, ó, não sirvo, ou essa estrutura hierárquica tem suas limitações pra mim e eu quero uma coisa nova, uma coisa diferente. Cara, eu me lembro muito que pra mim foi a diferença entre liderar e ser gestora. Porque eu sempre quis liderar coisas, né? E até quando eu não queria, muitas vezes isso caía na minha mão, sabe? Porque acaba que você começa a puxar, você quer fazer acontecer, não necessariamente é um processo onde você fala... Acordei hoje, né? Vou ser uma líder. Quero liderar este assunto. Você quer resolver o problema. O negócio tá pegando fogo, você quer começar a resolver. Você começa a mobilizar pessoas, ajudar as pessoas a se organizarem. E essa liderança começa a vir. E eu achava que, para eu realmente ser líder, eu precisava ser gestora. E eu ficava muito frustrada de ver os gestores entrando no meio do caminho das coisas que a gente precisava resolver, né? Eu olhava e falava, não é possível, mas eu preciso ser gestora para poder resolver. Só que o gestor tá entrando no meio do caminho porque ele quer puxar para outro assunto. O que eu vou fazer nesse momento? E aí teve um ponto de virada para mim, que foi um ponto de priorizar as coisas em relação à minha vida. O que eu queria de saúde para mim? O que eu queria de... Porque eu olhava pros gestores e eles não estavam felizes também. Então eu olhava e falava, poxa, eu realmente tenho que ser gestor?
Porque eu olho para os gestores, eles estão sempre frustrados do mesmo jeito, eles olham e falam, poxa, não era esse caminho que eu queria, eles estão trabalhando que nem loucos, não dormem, não comem, não vivem direito, moram na empresa e no final das contas estão sendo cobrados e tomando esporro porque o resultado que as pessoas querem não tá vindo. E aí eles tomam esporro de tudo que é lado, né? Que é a membrana. O time não tá feliz, quem é o gestor dele também não tá feliz. E isso começa a se tornar um círculo vicioso ali, né? Um loop causal, digamos assim. Quando eu comecei a conhecer o management, comecei a conhecer essas práticas mais horizontais, eu comecei a diferenciar de uma forma mais clara liderança de gestão. E comecei a entender que dá para fazer separado e que dá para fazer, inclusive, com gestores que são parceiros. Então, eu tive outros gestores também que não eram pessoas que davam ordens, né? Não eram pessoas que tinham medo de se mostrar vulneráveis. E eu fui entendendo que, ok, essas pessoas podem apoiar num determinado assunto e eu sempre vivi aquela dualidade, né? Vou olhar para o produto ou vou cuidar das pessoas? E aí, às vezes, eu tentava fazer as duas coisas e eu ficava louca também. Então, eu comecei a encontrar quais eram os gestores que podiam cuidar das pessoas para que eu liderasse produtos e depois eu resolvi mudar. Falei assim, não, eu vou talvez começar a cuidar um pouquinho de pessoas mais e formar outras pessoas para liderarem produtos. E assim, eu fui me encontrando. E hoje eu ainda vivo, né? De vez em quando eu vou mais pro lado de produtos, aí passo um tempo. O legal da K21 e de empresas mais horizontais é que você consegue ser flexível naquilo que você está fazendo, né? No sentido de, geralmente, quando a gente tem uma hierarquia estrita, você é contratado pela expertise que você pode entregar. Isso gera, inclusive, um sistema de medo, né? Porque se um dia não precisarem mais do que eu faço, eu não tenho mais emprego. Muitas pessoas se veem nesse caminho e elas começam a defender a sua especialidade, elas não querem colaborar porque elas querem se sentir necessárias e por aí vai. Quando a gente fala de modelos horizontais, é diferente, porque eu não contratei... a gente não contrata, por exemplo, contratei o Panda porque o Panda sabe fazer podcast. E aí, se amanhã ou depois, o Love the Problem não é mais um podcast, virou outra coisa. Então, desculpa, Panda, você só sabe fazer podcast, logo a gente... Não é assim que funciona, né? A gente olha... Não, contratei o Panda por quê? Porque o Panda é um cara incrível que é capaz de entregar valor. Se amanhã ele tiver que entregar valor de outra forma, que não seja um podcast, eu confio que ele tem plenas capacidades de fazer isso. Inclusive, ele faz isso todo santo dia, porque a gente trabalha no mesmo time e o Panda não faz só podcast. Surpresa pra quem tá ouvindo, ele não faz só podcast, ele faz muitas outras coisas. Isso dá uma tranquilidade muito maior, né? Você está aqui na organização porque você é uma pessoa relevante para entregar os nossos resultados, para contribuir para a nossa estratégia. Se amanhã ou depois você precisa fazer outra coisa, tudo bem. E assim a gente consegue experimentar coisas diferentes, a gente consegue experimentar linhas diferentes de atuação. Viajei muito, né? Fui para outro lugar aqui, mas acho que é isso. Enquanto você tava falando, eu fui aproveitando para repassar aqui, né, na minha história, e daí essa sua fala foi bem relevante para mim, porque eu descobri que eu não fui gestor por muito tempo, né, mas eu ativamente fiz trabalho para liberar a energia das pessoas. E isso talvez para mim seja uma coisa bem chave nesse último ponto que você falou, assim, porque eu não preciso necessariamente ser gestor para ajudar as pessoas a liberarem a sua energia para que elas possam fazer aquilo que elas são melhores. E é isso que a gente busca numa gestão mais horizontal também. Se a gente para de falar o como as pessoas precisam fazer, para de colocar essa pressão nelas e começa a liberar a pressão para que elas possam exercer o que elas são de melhores, oportunidades e coisas vão surgir de uma forma muito incrível, assim, né? Na minha trajetória, várias coisas diferentes aconteceram na minha vida, né? Alguns caminhos surgiram simplesmente porque eu liberei a minha energia e liberei a energia das pessoas que estavam ao meu redor. E fez com que me permitisse encontrar novos caminhos, né? E quando a gente fala de uma gestão mais horizontal, a gente está querendo, de fato, essa inovação, essa criatividade, essa energia das pessoas naquilo em que elas são melhores. E isso pode mudar. Isso pode mudar e pode ir surgindo caminhos novos, assim. Quando eu fui trabalhar com a Rê, teve uma oportunidade de um tema que estava nascendo no meu coração, que era falar de autogestão. Então, autogestão foi ali alguma coisa que a gente podia exercitar muita coisa juntos, assim, e a gente andou lado a lado em várias dessas coisas, né? E a Rê é minha gestora, mas como assim? Eu sou gestora? Ela é superior a você na hierarquia. Mas, cara, a gente tava andando, tipo, muito lado a lado, assim. Fazendo várias coisas juntos e era uma energia muito legal, assim. E essa energia que tava liberada pra fazer isso virou Pontos e Elefantes, virou podcast. E daí vim parar na K21, que é uma empresa que trabalha com autogestão e pude já trabalhar bastante esse tema aqui dentro da K21 também e tudo mais. Mas é isso, porque essa energia tá liberada, assim, né? Então, se você tá no papel de gestão, talvez tá aí um ponto pra você olhar, assim. Você tá liberando a energia das pessoas ou você tá colocando pressão nelas e conformando elas em algo que elas não são necessariamente.
E eu achei super intelectual isso que eu falei, olha só que coisa... E com isso, com esse super raciocínio que saiu daqui, pra não perder essa energia, o que vocês têm de recado final? Ou o que vocês podem falar para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, pra gente fechar o nosso episódio, que infelizmente está acabando? Quem sabe teremos mais episódios pra falar sobre gestão? Eu acho que a gente precisa. Acho que esse é um tema que a gente precisa falar cada vez mais. Mas vocês têm algum recado final? Querem falar alguma coisinha? Vamos aproveitar esses últimos minutos juntos aqui. Primeiro, agradecer ao querido Panda pelo convite. Ele sabe que é um tema que eu amo. E também fazer um convite para as pessoas, né, que estão ouvindo. Porque se elas estão ouvindo é porque elas se interessam pelo tema. Que é, eu tô na dúvida, eu não sei. Se joga, testa. Nem que seja para falar, não era bem isso, não combina comigo e, né, vou fazer outra coisa. Mas experimenta, porque quem já tá na piscina, né, assim, vou falar que tá quentinha. Porque traz muito mais benefícios, traz muito mais leveza na gestão, né? Porque que nem o Panda trouxe esse ponto, né? Se a gestão ela acaba sendo pesada nas pessoas que têm que se conformar, também é pesada para o gestor, né? Então traz muito mais leveza. Então deixo só o convite aqui, se joguem, porque vale muito a pena. Bom, eu acho que eu deixo uma continha, assim, conta de padaria mesmo, pra você fazer no papel aí, que é: será que vai ser bom se todo mundo tiver que ser gestor? Porque a gente sempre diz, né, para as pessoas que ser gestor é bom, que isso é uma evolução de carreira, muitas vezes, né? Mas se todo mundo for gestor, e aí, quem é que entrega valor para o cliente no final das contas? E se eu cobrar o meu gestor por entregar valor para o cliente e desenvolver pessoas, ele vai ter que priorizar, gente. E aí a gente volta lá pro início desse episódio, quando o Panda tava contando um pouco da história dele, né? Então, acho que eu deixaria talvez um Inception aí, que é: gestão horizontal não é coisa só de gestor, né? A gente precisa desmistificar isso. O gestor, sim, ele tem a faca e o queijo na mão, né? Ele pode ali ajudar a trazer isso, se jogar, criar um ambiente propício para que as coisas floresçam, né? Para que as pessoas consigam se desenvolver. Mas gerir, de fato, não precisa ser algo só do gestor, né? Delegação é uma coisa incrível e importante aí que entra junto com as restrições que o Panda também trouxe, né, do management. E acho que é isso. Se tiver que começar por um lugar, dá uma olhadinha em restrições e delegação, porque você já consegue transformar muita coisa a partir daí. Muito bem, muito bem. Se vocês quiserem fazer contato com Renata, com Rafinha, lá no nosso backstage vai ter um card com a fotinho delas, com a descrição delas e alguns contatos. Então procurem, vamos conversar. Conversem com a gente lá no backstage, aproveitem os cards lá, deem uma navegada e conversem com a gente. O card desse episódio vai estar por lá também. Escrevam comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. As referências vão estar lá. E é isso aí, k21.link/lovetheproblem. Até o próximo. Tchau! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. O que você ia puxar? Pô, bota o dedo no umbigo, fala igual o que a Rafa falava. Bota o dedo no umbigo pra lembrar. Olha, eu falo isso pras pessoas e tem funcionado, hein? Eu, inclusive... Sucesso, não é? É sucesso. Teve um episódio do Love the Problem que essa informação está aqui, gravada, que eu falei, bota o dedo no umbigo que lembra. E mandei um abraço pra Rafa. Caramba! Mas então, vou puxar... enquanto você não lembrar, eu vou puxar esse caminho, então. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Foi ótimo. Tudo bem. O melhor é que o Panda tá tão profício em fazer podcast que a voz dele muda, tipo, né? Ele aperta o botãozinho, podcaster. E aí... O podcast. Maravilhoso. Muda mesmo. Eu tava pensando nisso esses dias. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.